Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula 7 do nosso curso de Sociologia das Organizações. Na sequência da nossa discussão sobre os processos sociais, hoje nós vamos abordar um aspecto que é amplamente presente nas relações organizacionais, sobretudo em nossa sociedade, que são as relações de poder, aí com destaque para as formas que o poder se manifesta formalmente e a gestão desse fenômeno nas organizações. É importante iniciar a nossa discussão ressaltando que o poder é um fenômeno social que os sociólogos e outros estudiosos das relações sociais têm se empenhado em entender e discutir a partir de diferentes teorias e conceitos ao longo dos anos. Logo, nós vamos estudar o poder do ponto de vista de uma abordagem teórica específica que traz um grande valor à nossa proposta de curso, que tem um enfoque voltado ao trabalho do gestor nas organizações. Assim, nós vamos entender o poder conforme nós apresentamos em aulas anteriores, a partir da relação entre metas e interesses das pessoas nas organizações e os instrumentos de controle social, ou seja, as trocas, a autoridade e o poder. Nesse caso, então, poder é entendido como o controle ou a influência que uma pessoa exerce sobre as ações de outras pessoas com o intuito de atingir suas próprias metas, sem o consentimento dessas pessoas que vão atuar. O poder, então, ele é um produto de uma relação social na qual há um conflito de metas e interesses entre as pessoas, de modo que uma das partes ela exercerá controle sobre a outra de modo coercitivo, ou seja, contra a sua vontade. Essa relação ela é assim estabelecida quando a parte com a maior força na relação possui mais poder. Novamente, aqui é importante destacar a diferença entre poder e autoridade, com base nesse modelo que nós estamos utilizando. Ao contrário do poder, a autoridade ela é um instrumento de controle social que é baseado no reconhecimento legítimo por parte de um indivíduo ou de um grupo para com outro indivíduo ou outro grupo. É o caso, por exemplo, do líder que mobiliza pessoas que estão ao seu redor a partir de uma relação carismática, na qual essas pessoas enxergam nesse líder, nessa pessoa, qualidades e conhecimentos que são necessários para coordenar alguma atividade. E quando nós pensamos em relações de poder, é possível afirmar que esse tipo de relação acontece o tempo inteiro na nossa sociedade, especialmente por nossa cultura ser marcada de forma geral pelo individualismo, pela competição. E nas organizações empresariais, esse tipo de relação se manifesta de forma ainda mais presente. Ou seja, em certos espaços, o conflito de metas e interesses é tão intenso que os negócios tornam-se inviáveis. Quem não conhece aí um caso de empresas que não se desenvolveram devido a conflitos desse tipo de natureza? E é por isso que é necessário que a administração ela utilize de estruturas pré-definidas que garantam que esse poder seja exercido. É o caso das estruturas burocráticas ou da hierarquia de cargos e funções. Para quem não se lembra, essas estruturas elas são construídas a partir de pressupostos racionais ou legais, nos termos da teoria do sociólogo alemão Max Weber e a teoria da burocracia, e são estruturas baseadas em normas e em aspectos racionais para a divisão do trabalho. No entanto, é importante destacar que o poder ele não é exercido somente no sentido dos proprietários para com os subordinados ou dos gestores para com a equipe. Pelo contrário, esses subordinados, por assim dizer, eles também possuem recursos e meios para exercer poder sobre os seus chefes e entre eles mesmos. E nesse sentido, é importante definir que existem diferentes fontes de poder nas organizações. Essas fontes elas estão à disposição em maior ou em menor nível a todas as pessoas dessas empresas. Essas fontes podem ser a posse de informações ou conhecimento, ou seja, quem detém o conhecimento nas organizações possui recursos que podem ser direcionados para exercer poder, e de modo que essas informações elas podem estar relacionadas a processos e métodos de se realizar atividades na organização. Por exemplo, quem detém o conhecimento sobre a operação de alguma máquina ou sistema de informação torna-se valioso para aquela organização, de modo que essa pessoa passa a acumular poder de barganha em certas negociações ou relações. Da mesma forma, as pessoas podem ter conhecimento sobre as normas que constituem a organização. Por exemplo,
conhecer os valores, os hábitos das pessoas, a história, os mitos, os atalhos para as negociações, entre outros aspectos que aí estão relacionados diretamente à cultura organizacional. E também é uma fonte de poder o conhecimento quanto às características emocionais das pessoas que estão envolvidas na empresa, ou seja, conhecer o aspecto comportamental dessas pessoas com quem, enfim, você ou outra pessoa se relaciona. E o poder, ele também é uma outra fonte do poder, o reconhecimento do status e da riqueza das pessoas nas organizações. E nesse sentido, é preciso entender que em nossa cultura há uma forte relação entre riqueza, prestígio e poder. Ou seja, salvo em algumas exceções, o reconhecimento do poder está diretamente relacionado à riqueza de uma pessoa e ao prestígio que advém dessa riqueza. Nesse caso, nós entendemos aqui como prestígio o reconhecimento social que uma pessoa possui ou o valor que a sociedade como um todo lhe atribui. É possível afirmar que, à medida, então, que uma pessoa, uma classe ou um grupo acumula mais capital, a mesma acumula maior poder para ser exercido sobre as outras pessoas em outras relações. É claro, aqui cabe ressaltar que essa característica ela é fruto da nossa cultura, ou seja, isso não é algo inato ou universal a todas as sociedades. É possível que em outros espaços a riqueza ela não seja a principal fonte para a formação do status de uma pessoa ou de um grupo. Mas, enfim, de qualquer maneira, as organizações elas reproduzem essas estruturas com uma forma de demarcar poder no interior delas. Nesse caso, essas estruturas elas podem classificar-se em estruturas de prestígio, estruturas de salário e estruturas de poder. As estruturas de prestígio elas são baseadas nas posições que as pessoas ocupam na organização a partir dos seus cargos. Assim, criam-se mecanismos para que o poder seja reconhecido por meio de cerimônias, reuniões, processos seletivos, apresentações ou por meio de símbolos de status, tais como o vestuário, a disposição das salas, o modo de se falar, ou também a distribuição de benefícios, tais como a diferenciação de vagas na garagem ou a presença de uma máquina de café na sala do chefe ou de um gerente, e também restrições ao comportamento. Por exemplo, em certos cargos espera-se que o trabalho seja realizado de uma forma mais intensa, com menos flexibilidade do que em outros cargos dentro da organização. Por sua vez, as estruturas de salário elas são baseadas no pagamento do salário a partir do status que se deseja demonstrar aquele cargo. Isso muitas vezes implica em prejuízos à organização, já que os critérios de remuneração, muitas vezes, eles não são baseados, não são construídos a partir do valor real do trabalho ou daquele cargo para a organização. E, por fim, as estruturas de poder racional ou legal são aquelas baseadas na divisão do trabalho burocrático, da forma como nós já abordamos anteriormente nessa aula. Enfim, é importante entender que, de forma geral, há um interesse por parte da gerência das organizações em manter uma imagem de poder, ou seja, demarcar, a partir dessas estruturas, quem detém o poder e o status naquele local. Esse tipo de definição, na verdade, ele também possui uma razão que é voltada à produtividade, no caso das empresas, das organizações empresariais, melhor dizendo. O ideal seria que as relações nas organizações elas fossem baseadas apenas na autoridade, ou seja, no reconhecimento legítimo a partir da convergência de metas. Entretanto, nesse tipo de coletividade especificamente, ou de forma mais recorrente, sempre vão ocorrer divergências entre metas individuais e coletivas, de modo que é necessário que existam relações de poder para que as metas dos proprietários, ou mesmo metas que sejam voltadas a um bem comum, elas prevaleçam nas organizações. Aliás, existem um conjunto de práticas para que a gerência coordene as relações de poder e evitem que seus subordinados passem a controlar a organização.
tais como construir estruturas que sejam baseadas na relação entre riqueza e prestígio, conforme nós já abordamos, evitar que as informações elas se concentrem em uma única pessoa, formar equipes múltiplas para que diferentes opiniões ou mesmo conflitos apareçam e que isso, enfim, dilua o poder que esses grupos possam formar e manter a aparência de que o gestor domina todas as competências técnicas da empresa, voltando àquela noção de que o conhecimento é uma forma de poder muito presente. Enfim, existem outras tantas práticas que nós não vamos entrar em detalhe aqui. No entanto, essas práticas, apesar de muitas vezes serem eficientes, elas não devem ser entendidas como prescrições para a ação, sobretudo de vocês, que, enfim, serão futuros gestores, no caso de já serem inseridos na nossa sociedade contemporânea. Algumas dessas práticas, elas não condizem mais com a realidade de muitas organizações. Enfim, existem um conjunto de meios mais participativos e menos conflituosos para se coordenar as empresas a partir da formação de grupos, o trabalho mais flexível, ou a partir da formação de conselhos deliberativos, nos quais a figura do administrador passa realmente a ser um intermediador do conflito ou um provedor de meios para que pessoas que sejam especialistas nas organizações possam trabalhar ou possam desenvolver e resolver os conflitos, tomar decisão, enfim. Nesses casos, o gerente ele procura de fato atuar a partir de uma relação de autoridade e, por que não, de alteridade com os seus subordinados, com as pessoas com quem ele coordena. Contudo, é importante destacar que esse tipo de empresa, nesses moldes contemporâneos, essas novas formas de gestão, elas estão relacionadas diretamente ao aspecto cultural, ou seja, a cultura organizacional. Para que tais práticas sejam implementadas, é preciso utilizar os meios para se gerenciar essa cultura. Isso muitas vezes incorre em tempo e em recurso. No entanto, é fundamental para a gestão das organizações. E foi isso a nossa aula de hoje. Nós discutimos mais sobre poder nas organizações, trouxemos algumas definições, alguns exemplos, práticas, as formas com que o poder pode ser gerenciado. E na próxima aula nós vamos discutir um pouco mais sobre as coletividades, os aspectos dos grupos sociais dentro dessas organizações. Eu espero você. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.